A mãe de Jeanette McCarthy não é a maior vilã do seu livro de memórias. Ela tá expondo um produtor que se aproveitou dela quando ela era apenas uma criança, em iCarly da Nickelodeon e Sammy Cat com Ariana Grande. Descobrimos a chocante verdade sobre o homem que ela chama de criador. De abuso verbal e massagens, a forçar jovens atrizes fazerem coisas inapropriadas, em cenas que ele mesmo escreveu e dirigiu. Sabíamos que algo estava errado. Jeanette conta que a Nickelodeon ofereceu $300 mil pelo seu silêncio, e outras estrelas infantis apoiaram Jeanette, mas Ariana Grande não falou nada. Eu tava com muita raiva, me senti sem apoio. Será que Dan Schneider colocou Jeanette e Ariana uma contra a outra? Posso forçá-las a fazer qualquer coisa que eu quiser. Muitas vezes cometo o erro de comparar minha carreira com a da Ariana. Toda vez que algo empolgante acontece com ela, sinto que ela me roubou essa experiência. Eu tava chateada, e tinha ciúmes dela. Ela cresceu em uma cidade rica, com uma mãe boa e saudável. Cresci em uma casa pobre, com uma mãe com câncer, que chorava por não conseguir pagar o aluguel e as contas. Quando Jeanette ficou famosa, na série de TV de Dan Schneider, iCarly, da Nickelodeon, parecia que ela estava vivendo o sonho de toda criança, mas os bastidores eram um pesadelo. Eu sempre fui o tipo de garota religiosa esquisita, que estudava em casa na periferia. Eu nunca me encaixava. Então, ter esse tipo de validação foi muito bom, mas tudo mudou rapidamente. Eu chorava e dizia pra minha mãe que não queria mais fazer isso, mas ela dizia que precisávamos do dinheiro, e eu me sentia culpada. Porque a mãe dela não a deixava parar. Aos 15 anos, Jeanette era quem pagava todas as contas de sua família, e eles dependiam dela. Minha família tinha problemas com dinheiro desde que nasci, então minha mãe me colocou em aulas de atuação com 6 anos, para trazer uma renda extra. Creio que minha mãe viu minha carreira como uma forma de ganhar dinheiro. Eu vivia completamente para minha mãe, eu só fazia o que ela queria. Porque ela colocou a mãe antes de si mesma. A devoção dela à mãe era grande, porque sua mãe quase morreu quando Jeanette ainda era criança. Minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama, quando eu tinha 2 anos. O câncer era estágio 4, e foi uma época muito difícil para toda a nossa família. Minhas primeiras memórias de infância são de uma casa com um clima muito triste. Nós vivíamos com medo de que o câncer dela voltasse. E quando Jeanette tinha apenas 11 anos, sua mãe, que deveria lhe dar proteção, acabou fazendo o oposto. Minha mãe foi a pessoa que me introduziu à anorexia. Eu tava com um caroço no peito, e eu tava com muito medo. E eu contei pra ela e ela disse: "Você não tem câncer de mama, apenas seus seios estão crescendo." Eu disse o que faço pra não crescerem tanto, e ela me falou sobre restrição calórica. Sua mãe tentou te manter como uma criança. Acho que minha mãe realmente queria me manter no seu controle o máximo possível. Pensava que ela estava cuidando de mim, que ela não queria que eu tivesse seios para não ter câncer de mama, que eu parecesse jovem para conseguir mais papéis e continuar trabalhando. Por fora, eu tava me esforçando muito para interpretar essa garota feliz e despreocupada, mas por dentro eu tava sofrendo. Era doloroso, eu tava com muita raiva. Quando Jeanette foi escalada para o seu próprio spin-off, Sammy Cat, com Ariana Grande, isso só piorou as coisas. Minha parceira de cena, Ariana Grande, é uma estrela pop em ascensão, que faltava o trabalho para cantar em premiações, gravar músicas e divulgar seu próximo álbum, enquanto eu ficava para trás. Teve uma semana que me disseram que Ariana não estaria presente, e que iriam dar um jeito com sua ausência nesse episódio, e colocaram sua personagem trancada em uma caixa. Fiquei muito brava. Elas eram tratadas de forma diferente. Sim, mas isso não era culpa da Ariana, ela não tinha o que fazer. Jeanette revelou que o criador de seu programa a manipulou a fazer coisas que ela não se sentia confortável. Ele estende o braço e coloca a mão no meu joelho. Fico arrepiada. "Você tá com frio?" Ele pergunta. Sei que não era pelo frio que eu tava arrepiada, mas concordo, não é bom discordar do criador. Ele toca nos meus ombros, e o toque se transforma em uma massagem. Eu queria falar pra ele parar, mas tinha medo de ofendê-lo. "Sente-se aqui", ele fala. Eu digo não obrigada, e ele me oferece álcool. Eu digo que nunca bebi e só tenho 18 anos. Ele diz que o elenco de Brilhante Victória sempre bebe, e nós do iCarly precisamos nos divertir mais. Meu Deus, o Dan Schneider disse isso. Jeanette não cita especificamente o seu nome no livro, mas Dan Schneider criou as séries iCarly e Sammy Cat, e Jeanette não foi a única colocada em situações desconfortáveis no set. Eu tô com tanta sede agora. Dan escreveu um tweet: "Vocês gostariam de ver a Victoria Justice com ketchup nos pés?" Não me sentia segura perto do Dan Schneider, eu ficava meio que me protegendo, cuidando com o que ele achava de mim. Podemos ver algo comum em como Jeanette tentou agradar tanto sua mãe quanto o criador, mas quando o câncer de sua mãe voltou, foi tarde demais. Jeanette tentou fugir de seus problemas, mas eles a seguiram. Você fugiu pro Havaí com seu namorado. Não sabia se podia começar um relacionamento, logo após o câncer da minha mãe voltar. Algo pelo qual sou grata nesse relacionamento, é que eu tava ouvindo pela primeira vez como minha mãe era abusiva. Alguns paparazzis tiraram fotos nossas.
E quando minha mãe viu essas fotos com meu namorado, ela me enviou vários e-mails com raiva, dizendo o quanto ela desaprovava. Querida Net, estou muito decepcionada. Você costumava ser meu anjinho, mas agora não passa de uma pequena, em letra maiúscula, vadia, uma piranha que tá sendo usada. Você fez meu câncer voltar. Isso foi horrível. Mas quando sua mãe piorou, Jeanette ainda desejava ter a sua aprovação. Você pode nos contar como foi sua última conversa com sua mãe? O câncer dela se espalhou para o cérebro. Ela estava em uma cama de hospital, que foi montada em nossa sala de estar, e ela estava já praticamente fora de si. Isso acontece quando as pessoas estão no leito de morte. Todos tentam dizer alguma coisa, na tentativa de fazê-las acordar. E eu disse, mãe, eu finalmente tô bem magra. Mãe, você me ouviu? Eu disse que tô bem magra. Finalmente estou com 40 quilos. Mas essa notícia de Jeanette não foi suficiente para acordar sua mãe. A mãe de Jeanette McCarty faleceu após uma longa batalha contra o câncer. Inicialmente, quando ela morreu, eu fiquei arrasada. Mas depois, eu senti um certo alívio, e imediatamente a culpa e a vergonha surgiram, por pensar que eu não poderia sentir alívio, por minha mãe ter morrido. Afinal, ela era tudo pra mim. Eu não tinha uma identidade sem ela, porque ela havia ditado minha personalidade por toda a minha vida. Quando fiz terapia pela primeira vez, eu estava compartilhando algumas histórias sobre a minha mãe, e o terapeuta me disse que o que eu estava contando era uma história de abuso, então eu parei de ir nele. Na minha cabeça, minha mãe sempre quis o melhor pra mim, então aceitar que ela era abusiva significaria reformular toda a minha vida, e isso parecia algo impossível. E sua mãe não era o único trauma que ela precisava abordar. A Nickelodeon ofereceu a você milhares de dólares em suborno, mas você não aceitou. Acho que foi algo muito difícil de fazer, mas acabei escolhendo um caminho de integridade. Ai ai. Nem sempre foi fácil. Depois de uma investigação interna, a Nickelodeon afirmou que não encontrou nenhuma evidência de má conduta de Dan Schneider, embora foi relatado que ele admitiu ter pedido massagens para colegas do sexo feminino. Apesar disso, a empresa encerrou a relação de trabalho com o produtor depois de 25 anos. Por que Ariana Grande não falou nada sobre seu tempo na Nickelodeon? Não sabemos ao certo, mas a experiência da Jeanette nos mostra como é difícil aceitar que você passou por um abuso. Antes que consiga falar sobre isso, tem que identificar o que aconteceu. Teve um momento em que eu me toquei, que eu tava me esforçando muito para manter minha mãe emocionalmente aonde eu gostaria de mantê-la. E hoje em dia eu sei que se eu quiser ser saudável, vou ter que tirá-la de um pedestal. Você já conseguiu perdoar sua mãe pelo comportamento dela, e por todos os problemas que isso lhe causou? Eu tentei muito perdoá-la, muito mesmo, meu Deus, como eu tentei. Eu tentei perdoá-la, por muito tempo, e então, o meu terapeuta me disse um dia: e se você não tiver que perdoá-la? E na hora que ele falou isso, eu chorei, porque eu sabia que era exatamente isso que eu precisava ouvir. E quando Jeanette enfrentou sua dor, ela foi capaz de entender seu relacionamento com Ariana Grande. Eu era muito jovem na época, e acho muito difícil não se comparar a alguém nessa idade, quando você está no mesmo ambiente com essas pessoas o tempo todo. Eu cometia esse erro repetidamente. Hoje em dia, eu tô feliz por estar no lugar em que estou. Gostaria de saber no passado, aonde eu estaria hoje. Teria sido tudo mais fácil. Ao reconhecer e denunciar o abuso pelo qual passou, Jeanette abriu espaço para que outros também fizessem isso. Veja quantas pessoas você alcançou com sua história, quantas vidas estão sendo mudadas. Tinha muitas partes da minha história que eu sentia vergonha em tornar público, e isso foi realmente transformador para mim. Foi uma cura, e espero inspirar pessoas a fazerem o mesmo.